É um fenômeno preocupante nos dias de hoje que tantos cristãos estejam sem frequentar uma igreja. Eles podem ter vários motivos para isso, mas a primeira coisa que nós temos que pensar a respeito desse assunto, quais são as razões que eles têm para estar dentro de uma igreja, estar frequentando. A gente pode ver na Bíblia 5 razões para isso. Em primeiro lugar, para obedecer à palavra de Deus. Você sabia disso, que é uma ordem de Deus que você se congregue com seus irmãos em Cristo, as pessoas que têm a mesma fé que você? Hebreus 10, 24 e 25 diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a ordem está aqui, não deixando a nossa congregação. Você tem essa obrigação da parte de Deus. Deus ordenou a igreja como um sinal visível da sua graça, da salvação que Ele trouxe para nós em Cristo. Glorifique a Deus, se congregando, não tendo esse mau costume do qual a Bíblia já falava nesta passagem, de se afastar da congregação. Em segundo lugar, para celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu acho que você sabe que a celebração da ceia do Senhor é coletiva. E o próprio Senhor Jesus ordenou que nós a celebrássemos. E você é um discípulo de Cristo que está fora dessa reunião coletiva onde acontece a ceia do Senhor. O quanto você não está perdendo? Deus pode falar conosco através de uma pregação, pode falar conosco durante a nossa oração, durante a nossa leitura da Bíblia, mas Ele também ordenou a ceia do Senhor para Ele falar conosco, para nos edificar espiritualmente. Se você está fora da igreja, não está frequentando uma igreja, como é que você vai celebrar a ceia do Senhor? Como você vai cumprir essa ordenança de Cristo? Em terceiro lugar, para ser pastoreado. Efésios 4, de 11 a 14. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Você sabe disso, que Jesus Cristo deu para o seu povo alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Eu pergunto, se Jesus deu pastores à sua igreja, por que a igreja estaria sem pastor? Por que você se colocaria de fora deste ministério que Jesus estabeleceu? A intenção da existência de pastores é para que nós sejamos aperfeiçoados para a obra do ministério, edificação do corpo de Cristo, cheguemos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, e não sejamos meninos inconstantes. Você não tem ninguém para
te aconselhar, você não tem ninguém para te instruir na fé, você não tem ninguém para cuidar de você, porque você não está frequentando uma igreja, você está vulnerável. Você está fora da casa, você está sujeito a todo vento de doutrina, você está sujeito à sua própria inconstância. Portanto, você devia pensar que não é inútil a existência de pastores, porque Jesus que deu os pastores à igreja, justamente para o seu bem, o bem de cada cristão. Quarto lugar, para ser disciplinado. Mateus 18, 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aqui nós temos o método ordenado por Cristo para a disciplina dos membros que praticam o pecado e vivem no pecado. Os discípulos de Jesus Cristo precisam que alguém lhes diga quando eles estão errando, que alguém os ajude, que alguém lhes aponte o seu caminho equivocado. Se você não está em uma igreja, como é que você vai ser disciplinado? Quando você estiver andando errado, quem que vai chamar a sua atenção? Você acha que você não precisa? Você acha que você sozinho dá conta? Ou será que justamente esse é um dos motivos que você está fora de uma igreja, que você não quer ouvir instruções morais? Mas como você vai seguir a Cristo de forma independente dos outros, se Jesus próprio estabeleceu esse método aqui de disciplina? Você vê que se alguém estiver repreendendo um outro irmão pelo seu pecado, ele pode, e esse irmão não se arrepende, ele pode levar 1 ou 2 e continuar essa conversa, ser chamado ao arrependimento. E se essa segunda parte da conversa com 2 ou 3 testemunhas também não tiver resultado, o caso é levado à igreja. Mas como será levado o caso da disciplina à igreja, se a pessoa não tem igreja alguma? Então, este método, este procedimento que o nosso Senhor deixou para nós corrigirmos uns aos outros, ele se torna inexistente na sua vida se você não tem uma igreja, se você não está frequentando uma igreja. Em quinto lugar, para que você próprio edifique a igreja com seus dons. Você devia estar dentro de uma igreja para poder fazer isso. 1 Coríntios 12, 7, 11 e 18. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Você tem algo de Deus para colaborar com o reino de Deus. Se o Espírito Santo habita dentro de você, ele te deu algo útil para o povo de Deus. E se Deus colocou você dentro do corpo de Cristo, depois que Deus te converteu, você tem uma função nesse corpo. E Deus te colocou como Deus quis. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você pode fazer, tem a ver com o propósito de Deus para a sua ação no mundo, mas especialmente a sua ação, seu trabalho na igreja. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Você tem algo de Deus para contribuir com a igreja de Cristo.
Se você estiver fora dela, como você fará isso? Então são 5 motivos para você pensar sobre essa situação de você estar fora de uma igreja. A casa está sempre com a porta aberta. Deus não te chamou para ser um cristão isolado, sozinho. Deus quer manifestar a sua glória na nossa unidade como cristãos. Algumas pessoas criticam algumas igrejas, mas eu tenho certeza absoluta que nem todas as igrejas são reprováveis. Nem todas as igrejas estão corrompidas. Nem todos os pastores são desonestos. Você pode ter que procurar, mas eu te garanto que você vai achar uma igreja boa para você cumprir essas 5 razões bíblicas para você frequentar uma igreja.